campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos! Mais uma vez temos a oportunidade de nos reunirmos pelas condições que a técnica nos proporciona para conversarmos sobre as lições do Evangelho de Jesus, sobre as orientações dos amigos espirituais que encontramos no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Nos caiu para a leitura o capítulo 16, um trecho do seu item 12, um capítulo que tem por título geral Não se pode servir a Deus e a Mamon, onde diz assim: por cúmulo de cegueira, frequentemente se encontram pessoas escravizadas a penosos trabalhos, pelo amor imoderado da riqueza e dos gozos que ela proporciona, a se vangloriarem de viver uma existência dita de sacrifício e de mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmos. Insensatos, credes então realmente que vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que despendeis, movidos pelo egoísmo, pela cupidez ou pelo orgulho, enquanto negligenciais do vosso futuro, bem como dos deveres que a solidariedade fraterna impõe a todos os que gozam das vantagens da vida social? Unicamente no vosso corpo haveis pensado. Seu bem-estar, seus prazeres, foram o objeto exclusivo da vossa solicitude egoística. Por ele, que morre, desprezastes o vosso espírito, que viverá sempre. Por isso mesmo, esse Senhor tão amimado e acariciado se tornou o vosso tirano. Ele manda sobre o vosso espírito, que se lhe constituiu escravo. Seria essa a finalidade da existência que Deus vos outorgou? Um espírito protetor, Cracóvia, 1861. Então aqui, irmãos, os nossos amigos espirituais nos convidam a refletir sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes. É claro que precisamos trabalhar, o trabalho é uma lei, mas aqui ele nos pede para refletirmos sobre qual tem sido o objetivo dos nossos esforços na nossa caminhada terrena. Estamos trabalhando, buscando o aprimoramento, buscando a evolução, sempre com os olhos voltados aos nossos irmãos pelo campo da fraternidade? Ou estamos apenas buscando acumular riquezas e proporcionar satisfação e prazeres a nós mesmos de uma forma egoísta? E aí nós lembramos, das lições do Cristo, que já há tanto tempo nos ensinava, nos instruía, que nós precisamos acumular tesouros no céu. Porque os tesouros da terra a traça come, a ferrugem corrói, o ladrão leva. Então o que Jesus estava nos ensinando? Que existe um propósito maior nas nossas ações. Quando nós planejamos o nosso dia, a nossa semana, o que nós iremos fazer, quais são as tarefas que nós iremos desempenhar, como nós vamos realizar o nosso trabalho, ele nos convida a pensarmos sempre maior, a pensarmos para quem você trabalha. Porque se eu trabalho com o único propósito de atender aos meus desejos individuais, eu ainda não compreendi a lei do trabalho. Agora, se eu trabalho, se eu faço o meu planejamento, se eu busco me aprimorar naquilo que seja o meu ofício, compreendendo que eu estou participando de uma construção maior, que eu faço parte daquelas pessoas que querem construir o bem na terra, se eu me dou conta que o meu trabalho, através do meu trabalho, eu posso beneficiar a outros, se o meu trabalho me dá as condições, me proporciona condições para que eu ajude aos meus irmãos, este tem que ser o nosso propósito, o foco, o nosso objetivo. E compreender, irmãos,
que esta caminhada é uma caminhada de experiências. Então, se as nossas atitudes, elas precisam ser também levadas em conta nesse âmbito maior. Aquilo que eu estou fazendo para quê? De fato, qual é a minha intenção? Eu busco o reconhecimento, eu busco as glórias neste mundo, eu busco, como diz ali, o amor imoderado da riqueza e dos gozos que ela proporciona, me vangloriando de uma existência de sacrifícios. Então eu não compreendi qual é de fato o meu objetivo aqui, porque eu ainda estou buscando os méritos e os gozos egoístas. Mas quando nós compreendemos que as nossas ações, por simples que sejam, elas impactam outros e elas podem, de forma fraterna, auxiliar a outros, aí o nosso trabalho assume outra dimensão, porque nós temos uma compreensão melhor daquilo que é a nossa vida. Nós compreendemos que estamos aqui numa caminhada de aprendizado e tudo que nós fazemos tem esse objetivo de Deus, que nós possamos evoluir. Pela misericórdia dele, estamos nas condições que estamos agora, porque talvez pelos nossos méritos próprios, as nossas condições deveriam ser até mais difíceis. Então, onde nós formos colocados, que nós possamos sim compreender a necessidade de ali estarmos por inteiros, trabalhando de forma fraterna, nos envolvendo em outras atividades, além daquelas que proporcionam apenas as nossas condições. E vejam, irmãos, não é aí nenhuma propaganda, vou viver uma vida doida, vou fazer o que eu quero e não vou mais olhar para o lado. Ao contrário, nós vamos sim buscar, através das nossas tarefas, das nossas ações, das nossas atitudes, buscar proporcionar o melhor àqueles que estão ao nosso redor. Na verdade, nenhum de nós consegue avaliar o impacto das nossas ações no meio que nós estamos. Nós só sabemos que nós precisamos caprichar mais. Nós precisamos fazer o melhor naquilo que a vida nos proporciona. Então, fazer as nossas tarefas com alegria, com disposição, compreendendo que somos uma partezinha de uma engrenagem maior, de uma sociedade que precisa de pessoas positivas, que precisa de pessoas ativas para auxiliar que o grupo todo social possa se melhorar. Então, nós somos convidados a todo momento a buscarmos em que eu posso ajudar mais. E é ali que nós temos que buscar nos desenvolver um pouco também. Buscar os tesouros do céu, como ensinava Jesus. E todos nós, irmãos, temos essa possibilidade. Às vezes nós pensamos assim que nós não temos como ajudar os outros porque somos tão limitados ou tão carentes ou com tantos afazeres e compromissos pessoais que não temos às vezes nem tempo de poder auxiliar a outra pessoa. Mas às vezes é no silêncio do nosso lar, é numa prece, é num bom pensamento, é numa vibração de otimismo, num desejo de saúde que nós estamos não só fazendo bem para o outro, porque também a gente se sente às vezes meio santificado porque eu penso bem para os outros. Nós estamos fazendo um trabalho gigantesco de sair de dentro de nós mesmos e conseguirmos enxergar o outro, enxergar a necessidade alheia. E muitas vezes isso está tão próximo de nós que nós não percebemos. Às vezes é na nossa família, com as nossas crianças. Quantos de nós temos ao nosso redor familiares ainda na idade infantil que precisam do nosso olhar de atenção? Hoje as nossas crianças, irmãos, elas são beneficiadas de uma série de recursos materiais que talvez em outras épocas não se conseguisse nem imaginar a existência de recursos e de objetos que facilitem tanto a vida material na Terra. Entretanto, essas mesmas crianças tão inteligentes, que já nasceram nesses meios digitais, que já têm oportunidades de aprender muito além do que cada um de nós pode aprender até o momento, elas vêm às vezes com tantas carências na parte moral. E aí precisa estar a nossa atenção, porque a inteligência, como todas
como todas as nossas características, né? A inteligência é apenas inteligência. Ela pode ser usada para qualquer objetivo. O que vai definir uma inteligência usada no bem para a satisfação de interesses maiores ou a inteligência usada para interesses egoístas, o que vai definir isso é a condição moral. E este caminho de moralidade para as nossas crianças, para os nossos pequenos, nós que hoje somos adultos, é que temos a responsabilidade e o compromisso. E isso precisa estar muito presente em nós. Muitas vezes, irmãos, nós nos iludimos com o brilho das belezas infantis, né? A graciosidade que eles têm, o sorriso, a facilidade que tem para o aprendizado, as coisas que dizem que às vezes até nos surpreendem, tão pequenininho, como é que conseguiu falar algo assim com tanta propriedade? E nos esquecemos que ali está o espírito imortal, de inúmeras experiências, que vem de uma caminhada extensa, e que às vezes, irmãos, desta caminhada, eles já estão cansados e precisam encontrar em nós, que porque chegamos antes temos este dever moral, precisam encontrar em nós a orientação segura para os seus passinhos infantis. Às vezes as crianças de fato são extremamente inteligentes, mas precisam ser conduzidas na moralidade. E nós confundimos até mesmo a ideia de inteligência, porque nós pensamos assim, olha, quantas vezes, né, a gente ouve as pessoas dizerem, olha, é tão pequenininho e já mexe no celular, tem 2 aninhos, 1 aninho, né, pouquinha idade, já sabe mexer no celular, eu com essa idade ainda não sei. E é tão evidente, né, é tão fácil de compreender, eles já nasceram num mundo com essa materialidade, com esses objetos. Então, eles já nasceram mexendo ali o dedinho para poder operar um celular. Outros, já com mais idade, nasceram num mundo que não tinha esse objeto material. Isso significa que ele é mais inteligente ou menos inteligente? Não. Isso representa o tempo que essa criança veio a reencarnar na Terra. Peça para esse mesmo pequenininho que acenda o fogão a lenha. Ele não sabe. Talvez não tenha nunca nem visto. Peça à sua avó que acenda o fogão a lenha. Ela fará isso com o olho fechado. Por quê? Aquele era o objeto da cultura, né, da tecnologia que havia no momento em que ela veio reencarnar na Terra, na sua chegada. Então ela desenvolveu habilidades para tratar, para mexer, para saber lidar com aquela tecnologia. Tudo é tecnologia. Desde aquela primeira pedrinha que os nossos ancestrais lascaram do lado para ficar com uma ponta melhor afiada e assim garantir a nossa sobrevivência, isso foi um salto de tecnologia que hoje nós não conseguimos avaliar. Então, mexer na tecnologia que o nosso tempo histórico nos coloca significa simplesmente que nós desenvolvemos habilidades para mexer no mundo material. Agora, fazer isso de forma a proporcionar algo melhor às outras pessoas, aí precisa da moralidade. Aí precisa, a nossa avó saber acender o fogão a lenha é uma habilidade que ela precisava para o tempo que vivia. Acender o fogão a lenha e fazer aquele pãozinho, aquela comidinha bem gostosa sobre o fogão e oferecer a todos da casa, é saber usar a sua inteligência para proporcionar o bem aos outros. Esta é a distinção, irmãos. Nós hoje nos preocupamos em ofertar às nossas crianças o conforto material, e isso é muito importante. Elas precisam sim, ninguém veio à Terra para passar necessidades. Talvez alguns tenham vindo, não sabemos, não cabe aqui o julgamento, mas a cada um de nós cabe sim ofertar o melhor a esses espíritos que chegaram. Então nós precisamos sim oferecer o que hoje as condições materiais garantem ao nosso mundo, mas precisamos acima de tudo lhes garantir a educação moral.
essa que fará a diferença, essa que fará com que esta criança, que hoje tem essa habilidade lá nos seus dedinhos para poder operar um celular, que ela saiba fazer isso para ajudar ao próximo, que ela saiba fazer isso para estudar, que ela saiba usar esta habilidade para construir algo melhor e não simplesmente para ter a habilidade mecânica, porque essa se adquire, né? Essa temos ou não temos, mas a capacidade moral de perceber onde eu posso ser útil. E isso, irmãos, é a necessidade do nosso tempo sempre, qualquer época da humanidade. Mas nós que estamos hoje encarnados aqui, precisamos ter essa visão, essa clareza, esse discernimento. Hoje as nossas crianças precisam muito de orientação. Elas precisam, lá o que nos dizia, né, Allan Kardec, quando fala da economia do mundo, ele vai dizer que precisa da educação, mas não aquela da instrução formal simplesmente, mas a que molda os caracteres. Aqueles que algum dia já plantaram alguma plantinha, muito simples que seja, sabe que a plantinha vai se desenvolvendo e muitas vezes ela entorta um pouquinho, né? Ela nasce brotos onde não deve nascer, ela vai buscando se desenvolver e fica meio tortinha, e aí quem está cuidando precisa ir endireitando a planta. Por maldade? Não, para que ela cresça mais robusta, para que ela cresça na direção do sol, para que ela cresça buscando a luz. E assim somos nós. Nós precisamos que alguém nos ajude e nos oriente a crescer na direção da luz. Se hoje nós na fase adulta temos este compromisso moral com as nossas crianças, vamos pensar quando nós na fase infantil, aqueles que nos ajudaram neste sentido também. Talvez no momento da orientação, no momento da educação ali que vivíamos, talvez naquela hora, naquele instante, a gente não tenha gostado de ser chamado a atenção, de ser observado alguma coisa que a gente fez, de alguém nos dizer que não devia fazer assim, que devia fazer de outro jeito. Na hora, talvez a gente não tenha gostado, porque queria fazer do nosso jeito, mas tivemos ali uma orientação e seguimos. Hoje, nós sabemos que essas orientações nos conduziram a sermos adultos conscientes da vida. Então vejam o quanto o tempo e a necessidade desse discernimento nos ajuda. Trabalhar infinitamente, como disse ali o nosso espírito protetor em 1861, sacrificar, martirizar o nosso corpo, trabalhar até a exaustão unicamente para conquistar bens materiais, não fará de nós pessoas felizes. Teremos sempre um vazio no nosso coração, mas trabalhar com a alegria de saber que estamos participando da construção do bem na terra, trabalhar observando como podemos ajudar os nossos irmãos a crescer também, trabalhar buscando em nós quais são aqueles pontinhos, como plantas ainda em crescimento, que precisam ser podados, que precisam ser reordenados, que precisam ser alinhados. E assim, irmãos, nós vamos compreendendo essa lição maior. Trabalhamos para o Senhor da vinha. Não se pode servir a Deus e a Mamon, e nós queremos servir a Deus. Então, que este propósito seja o norte dos nossos passos sempre. Que nós possamos sempre buscar esta compreensão e sairmos sempre em busca do nosso aprendizado, trabalhando pela fraternidade e a paz no mundo. Que a paz seja o nosso objetivo nesta caminhada evolutiva, a paz da consciência, a paz do dever cumprido. Vibrações coletivas. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações.
Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos. Que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual, sob a luz da verdade e do teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família, com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos. Seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site